Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou tentando gravar essa aula sem nenhum microfone para ver se fica melhor do que com o microfone, tá? Aí vocês vão me dando retorno aí de como que tá o som. Tô dando uma olhadinha aqui no OBS Studio, o som tá indo, não parece que não tá estourando. Então vamos lá para nossa aula. Então, primeiro, eu vou fazer aqui com vocês a correção dessa atividade, tá? Que era substantivo concreto e abstrato. Então, primeiro, vamos ler aqui a definição. Substantivo concreto são aqueles que nomeiam seres que possuem existência própria, ou seja, não depende de outros seres. Os substantivos concretos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Inclusive, eu tinha dito que sombra era um substantivo concreto e está errado. Não é, tá? Me desculpem aí o erro, né? O professor também erra. A sombra, ela não é concreta porque ela não possui existência própria. Ela depende de outro ser para projetá-la, né? Depende da existência de luz e que a luz, né, seja impedida por um outro ser, né? Então tem a sombra de uma pessoa, a sombra de uma árvore. Então a sombra da árvore não existe sem a árvore. Também não existe sem a luz. Então os substantivos concretos, eles existem por si mesmos. Então, por exemplo, na frase assim, as crianças estavam fazendo a maior bagunça. Então eu tenho dois substantivos aí, crianças e bagunça. Qual deles existem por si só? Crianças existem por si só. Agora, tem jeito de bagunça, ter alguma bagunça sem ter alguém para fazer essa bagunça? Não tem. Então, criança é concreto e bagunça é abstrato. Então, vamos ler lá a definição de abstrato. São aqueles que nomeiam seres que dependem de outros seres para existir. Os substantivos abstratos denominam ações, estado e qualidade. Então, por exemplo, vamos ver aqui na nossa atividade, né? O cão latiu ao ver o gato. Cão é concreto. Cão existe por si só. E ele é vamos lá ver, aqui, ó. Animais. Ele está dentro daqui, ó. Pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Ele é um animal. A alegria contagiou a todos. Tem jeito de existir alegria sem existir alguém para senti-la? Não. Então, a alegria, ela entra aqui, ó. Estado. Um estado de alegria. Então, ela é abstrato. O amor também. Da mesma forma, ele não existe sem ninguém para senti-lo. Ele é abstrato. E a porta? A porta é concreta. Ela existe, ela está ali. O menino também é concreto. Existe, está aí. Porta entra lá em coisas, né? E menino entra em pessoas. Aqui, ó. Pessoas, o menino, coisas, porta. Hoje senti muita dor. É um estado, é abstrato. O motorista parou o carro. Pessoa, concreto. A bondade está no coração. Bondade entra aqui, ó. Qualidade, ações, estado e qualidade. Ela é abstrata. Tem jeito de ter bondade sem ter alguém para ter essa bondade? Eu já falo aqui do coração, né? A mesa de vidro quebrou. Mesa, concreta, é coisa. Senti muito frio em São Paulo. Frio, olha lá, ó. Ações, estado e qualidade. Um estado. Tem jeito de ter o frio sem alguém para sentir o frio, né? Pode estar até frio, mas ninguém vai saber sentir se não tiver alguém lá para sentir o frio. O homem falou alto com a criança. Homem, pessoa. Tá? Então, pessoal, tá aí corrigido, explicado aí. Corrigido a explicação que eu tinha dado, que estava incorreto, né? Eu tô consertando hoje.
E vamos aí para as páginas do livro de português, que eu fiquei de corrigir também, tá? Então vamos aí. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta. E ouça o que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes do que você escolheu. Então, as possibilidades aqui é podre, azeda, vermelha, né, gostosa, suculenta, deliciosa, ruim, murcha, velha, né? São vários. Então, a gente já viu, e outro dia quem teve a oportunidade de estar com a gente, né, lá na reunião, online, né, viu que a gente falou um pouquinho sobre adjetivos e substantivos lá, que é a mesma coisa que eu tenho dito aqui, né? O substantivo nomeia os seres. Os adjetivos modificam esses seres, dão a eles qualidades. Qualidades nem sempre é uma coisa boa, mas são características que eles dão, tá, gente? A gente usa a palavra qualidade como se fosse uma coisa boa. Mas os substantivos são seres, né? A gente viu lá. Tudo isso aqui é substantivo, por exemplo. Pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais, coisas, ações, estados e qualidade. São substantivos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, ó. Ele tem uma grande bondade. Então, eu usei um substantivo abstrato, que é bondade, mas é um substantivo. E eu estou modificando essa bondade. Como que eu estou modificando? Estou modificando ela usando um adjetivo, que é grande. O grande vai qualificar, vai dar aí para bondade, vai falar como que é essa bondade. Ela é grande. Podia falar assim, ele tem uma pequena bondade. Aí ela ia ser pequena, entendeu? Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos ou de outras palavras que os modifiquem. Observe substantivos, legume e verdura. O legume, artigo e substantivo, uma verdura fresquinha. Então, aqui nós temos o artigo, substantivo e adjetivo. Então, nós estamos introduzindo aqui agora o artigo, que é uma outra classe de palavras, e não tem mistério nenhuma. Provavelmente é a mais fácil de todas, tá? A palavra o, que acompanha o substantivo legume, está determinando que não se trata de qualquer legume. O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura. É uma verdura fresquinha. Ele foi modificado pelas palavras que o acompanham. Uma e fresquinha. Por exemplo, observem a diferença de eu falar isso aqui, ó, gente. O menino estava nadando. Um menino estava nadando. Eu sei qual que é esse o menino que estava nadando. Pode ser qualquer um. Então, o artigo ele tem esse poder de dar essa ideia, tá? Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Desculpa. Um alimento saudável. É o artigo, saudável é o adjetivo. 4. Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Aí aqui colocou maçãs, saladas, frutas, saborosas. Podia ser balas, né? Tortas, macarronadas. Mas poderia ser, por exemplo, cachorro-quente? Não, porque é umas. Então tem que ser um substantivo feminino, né? E saborosas. Está indicando que tinha que ser um substantivo feminino. Podia ser bolas? Não, porque bolas não são saborosas, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. A palavra umas, que acompanham o substantivo, são denominadas artigos. Então é muito simples. O artigo vai ser o e o os, o a e o as, o e o uns, e o uma e umas, ok? Agarrou tudo aqui. Então, vamos lá. Essa página é vamos ver, é a 100, página 100. Gênero e número, concordância com o substantivo.
Leia a tirinha do ratinho níquel náusea para responder a atividade. Sou o único rato das redondezas. Os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Então, aí nós temos A. Gato costuma comer rato. Por que esse gato da tirinha não comeu o rato? Porque só há um rato nas redondezas. Se comer ele, acaba, né? Acabou, já era. B. Reescreva as falas de níquel nos quadrinhos 1 e 2, trocando os substantivos rato e gato pelos substantivos rata e gatas. Sou a única rata das redondezas. As gatas só me usam para dar um gostinho no leite. O que você notou? Algumas palavras mudaram para concordar com o feminino do substantivo rato e gato. Então, gente, o que a gente faz toda vez que a gente fala e escreve? A gente faz uma concordância. O nome disso é concordância nominal. E eu faço sem precisar estudar ela, eu faço naturalmente na minha cabeça. Por exemplo, se eu falo, o menino tá nadando. Se eu trocar menino por menina, eu não vou falar o menina tá nadando. Não vou falar a menina, né? A gente sabe, a gente fala. Eu falo assim, o menino habilidoso está nadando. Se eu mudar para menina, eu não vou falar o menina habilidoso. Não, eu vou falar a menina habilidosa. Então é natural para a gente fazer isso, né? E o que a gente costuma agarrar um pouquinho é na concordância verbal, né? Que é o quê? Colocar o verbo de acordo com o sujeito da frase. Difícil isso aqui que eu falei, né? Verbo, sujeito da frase. Então, vou dar um exemplo. Eles estão na biblioteca. O que a gente precisa falar? Está lá na biblioteca. Está lá, né? Eles estão lá na biblioteca. Que é o que a gente fala no dia a dia. A gente viu lá quando a gente estava estudando na unidade do diário, que tudo bem na fala informal, né? A gente muda um pouco a gramática, a gente muda. Mas, por exemplo, se eu estiver apresentando um trabalho na frente da sala, se eu estiver numa reunião importante, se eu estiver fazendo um discurso político, eu posso falar dessa forma? Não posso. Eu tenho que saber falar a língua gramaticalmente correta. Mesmo que com a minha mãe, com meu pai, com meus colegas, eu vou falar, está lá na biblioteca. Mesmo que eu fale assim. Entendido, pessoal? D. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. Então, é o a, único e única, e os e as, tá? Observe, o gato, os gatos, a gata, as gatas. A palavra os, as concordam com o substantivo para indicar gênero masculino e feminino e número, singular e plural, tá? Então, o é do gênero masculino, mas está no plural. A é do gênero feminino. Aliás, o do gênero masculino no singular e os masculino no plural. A feminino no plural, no singular e as feminino no plural, tá? Vamos aí para a página 101. Leia as capas desses livros. O Menino Maluquinho, O Coelhinho que Não Era de Páscoa e A Galinha e os Ovos de Ouro. Uma História de Telhados, A Árvore Dourada, Um Dia um Guarda-Chuva. Escreva os títulos conforme o que se pede. Os títulos com substantivos acompanhados das palavras o, os, uns. Então, é O Menino Maluquinho, O Coelhinho que Não Era de Páscoa, Um Dia um Guarda-Chuva. Títulos com substantivos acompanhados de palavras a, as, uma e umas. Então, é A Galinha dos Ovos de Ouro, Uma História de Telhados, A Árvore Dourada. As palavras o, os, a, as, uns e uma, umas são artigos. Os artigos mudam para concordar com o substantivo, tá? Então, se eu falo professora, eu vou usar o artigo a ou o artigo uma. A professora, uma professora. Agora, se eu falo professoras, aí eu tenho que mudar para as professoras ou umas professoras. E se eu falo professor, pode ser a
Não, vai ter que ser o professor ou um professor. E se eu mudo para professores? Aí vai ter que ser os professores ou uns professores. Tá vendo como ele muda para combinar, para concordar com o substantivo? Leia o quadro a seguir. Os, uns, as, umas. Pertencem ao gênero masculino substantivos acompanhados dos artigos o, os, uns e ao gênero feminino os substantivos acompanhados dos artigos as, umas. Leia os substantivos do quadro. Elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. Pense no artigo que acompanharia cada um deles e separe-os em masculino e feminino. Então, aqui, ó, o elefante, o cavalo, o pavão, a leoa, a ovelha, a aluna. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema abaixo. Palavras que acompanham substantivos. Então, a gente já viu que quem acompanha os substantivos são os artigos, os, as, uns, uma e umas. Eles concordam com os substantivos em gênero, dizendo se o substantivo é masculino ou feminino, ou em número, dizendo se está singular, se é apenas um, ou plural, que é mais de um. E os adjetivos indicam qualidades ou características dos substantivos. Então, espero que tenha sido esclarecedora a explicação, tá? Se tiver qualquer dúvida, manda aí para mim. Espero que o som também tenha ficado bom. Um beijo, um abração para vocês e até a próxima.